Boa noite, meus irmãos e amigos. Que a paz e o amor de Jesus esteja com todos nós. Estamos aqui mais uma vez para darmos início à nossa reunião de estudo e tratamento espiritual à distância. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos acompanhar a leitura da página de hoje pela nossa irmã Janete. Em seguida, faremos a nossa prece inicial. Boa noite, meus queridos irmãos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja entre nós. A página que iremos ler é do livro Pão Nosso, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Em família. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, Timóteo 5:4. A luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou de 1000 se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Esta é a indagação lógica que se estende a todos os discípulos sinceros do cristianismo. Bom pregador e mau servidor são dois títulos que se não coadunam. O apóstolo aconselha a exercer da piedade no centro das atividades domésticas. Entretanto, não alude à piedade que chora sem coragem ante os enigmas aflitivos, mas aquele que conhece as zonas nevrálgicas da casa e se esforça por eliminá-las, aguardando a decisão divina a seu tempo. Conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente, entre os que se lhe agregaram ao círculo pessoal através dos laços consanguíneos, entregando-se por isso a lamentável desânimo. É imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas, ponderando que não existem uniões casuais no lar terreno. Preponderam aí, por enquanto, as provas salvadoras ou regenerativas. Ninguém despreze, portanto, esse compromisso sagrado de servir, por mais se lhe sintam acabrunhado na incompreensão. Constituiria falta grave o esquecer-lhes as infinitas possibilidades de trabalhos iluminativos. É imprescindível auxiliar o mundo quando ainda não conseguimos ser úteis nem mesmo a uma casa pequena, aquela em que a vontade do Pai nos situou a título precário. Antes da grande projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a cooperar em favor dos familiares no dia de hoje, convicto de que semelhante esforço representa a realização essencial. Muita paz, meus irmãos. Agradecemos a nossa irmã Janete pela leitura da página. Vamos agora unir os nossos corações e os nossos pensamentos, elevarmos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso irmão e amigo, e dizer assim: Pai nosso que estás no céu, Pai de amor e bondade, Jesus, Mestre amado, agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Senhor, te pedimos que abençoe a cada um de nós, irmãos, amigos, a todos do Centro Espírita Isaac Lima. Abençoe a todos os que estão aqui hoje, Senhor, aos que estão distantes,
aos familiares. Mestre amado, te pedimos que ampare e socorre aos irmãos enfermos que se encontram em hospitais, em seus lares, aonde estiverem, Senhor. Aos médicos, enfermeiros, a todos, Senhor, da área da saúde que estão de frente dessa pandemia. Ampara e socorre e ajude aos irmãos que estão nas ruas, sem um teto, sem um alimento. Faça que chegue até eles, Senhor, o que eles mais necessitam. Senhor, ajude os nossos irmãos que estão aflitos, desconsolados, desesperançados. Que os nossos irmãos possam ser envolvidos, Senhor, pelo seu amor e a sua paz. Te pedimos, Senhor, o amparo para os que estão retornando à pátria espiritual, que eles possam ser socorridos pelos seus mensageiros de luz. Amigo Jesus, conforte os corações dos familiares que aqui ficaram sentindo a dor da saudade. Jesus amado, abençoe nosso país, abençoe as outras nações, abençoe, Senhor, a humanidade inteira, que assim seja. Meus irmãos, o estudo da noite de hoje tem como tema família, regeneração do planeta. A referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens 8 e 9. E quem fará o estudo é a nossa irmã Jussara Inácio. Muita paz, meus irmãos. Boa noite a todos que neste momento, no ambiente físico em que estiverem, estão ligados por pensamento ao estudo de uma mensagem do Evangelho à luz da doutrina espírita. Todos nós possamos elevar os nossos pensamentos, trazer boas reflexões, emanar boas vibrações e assim beneficiar a nós mesmos e a quem necessitar. Nessa noite nós iremos tratar da família e regeneração do planeta. Ao falar de regeneração, é preciso entender como um processo natural, necessário, que está presente nos animais, na natureza, nos homens, na humanidade, e se faz necessário, porque a destruição também é necessária. Então a reconstituição, como mecanismo divino, também é importante para que possa existir a reparação, a recuperação, a correção de algo. Então a própria estrela do mar reconstitui um dos seus braços quando a perde. Alguns anfíbios e lagartos reconstituem a cauda, os seus membros. Nós, humanos e os mamíferos, reconstituímos, recuperamos, regeneramos células da pele, células do sangue. E o psiquismo, a nossa mente, a nossa condição mental e emocional, é possível de se regenerar? Lógico, se a natureza tudo apresenta mecanismo de regeneração, porque nós, a nossa alma não pode ser, nosso psiquismo não pode ser regenerado. E antes de falar da família, é importante pensar que, além da regeneração como um mecanismo, uma lei presente na natureza, é também descrito como planeta de regeneração, um dos planetas mencionados aqui também no Evangelho. Só que lá no capítulo 3, em que Kardec traz, baseado no ensino dos espíritos, essa classificação de mundos inferiores, superiores, intermediários, e dentre eles o nosso mundo, chamado mundo de provas e expiações. Na verdade, esse intuito de Kardec é de tornar claro, quando ele classifica, de favorecer o entendimento, baseado na nossa experiência do mundo que nós vivemos, e isso também baseado numa fala de Jesus, quando disse para não
nos desesperarmos. Não turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E justamente com base nisso, e que os Espíritos nos acalentam, lançando o nosso olhar para o passado, para o presente e para o futuro, trazendo esperança, mas também fazendo-nos colocar o pé no chão, tendo a clareza da nossa real condição, mas apontando com esperança para uma melhora. A nossa atual condição é de um mundo de provas e expiações. Provas no sentido da dureza do que nós temos que enfrentar, mas que nos faz crescer, nos faz aprender, adquirir consciência mais ampla e mais conhecimentos. Mas também de expiação, que cometemos muitas faltas, muitas falhas, muitos equívocos, conosco mesmo e com outras pessoas. Então é preciso passar por determinadas experiências que nos façam ver a dimensão de faltas cometidas, erros cometidos no passado. E nada melhor do que experimentar, experienciar novas vidas em situações das quais nós temos dificuldade ou que a nossa rebeldia ou a nossa soberba não consegue vislumbrar o alcance e o malefício que muitas vezes causamos aos outros. Então precisamos experimentar determinadas situações para vislumbrar o alcance das nossas atitudes. Assim como um exemplo clássico, o filho ou o pai, que não dá o devido valor aos seus pais, muitas vezes numa própria vida, não precisa ser em outra. Na própria vida, quando passa a ser pai ou mãe, é que vê a dimensão, ao passar por aquela experiência da paternidade ou da maternidade, é que ele vai entender todos os erros que cometeu quando era filho. Só passando pelas mesmas experiências, trocando de papel, de lugar com o outro, é que ele vai vislumbrar o alcance das atitudes. E assim é a expiação. Precisamos experimentar determinadas situações que vão gerar sofrimento, porque nos fazem olhar para o nosso lado feio, o nosso lado errado, o nosso lado equivocado de lidar com o ser humano e com o outro. Mas aponta também Kardec o mundo de regeneração. E lá ele diz que é um mundo que ainda não tem felicidade completa. É um mundo de transição para um mundo feliz. É um local de repouso, de descanso, onde se acaba de depurar-se. Quando é que a gente se descansa? Quando a gente se desincumbe de uma tarefa. Quando a gente está com a consciência tranquila de que desempenhou o seu papel. É um momento de repouso, mas ainda não é felicidade completa. Ainda existem provas, mas não existem expiações com grandes sofrimentos, como no mundo de provas e expiações. Vamos estar olhando para a vida mais liberto da escravidão, das paixões, do orgulho que silencia o coração, da inveja que tortura e do ódio que sufoca. Mas talvez tenhamos paixão ainda pela vida, por aqueles mecanismos de impulsionamento para a ação, o orgulho que silencia o coração, que abafa a afetividade, vai apenas se mostrar como o amor próprio, auto-amor, autoestima. A inveja não vai surgir porque vamos ter percepção da nossa real condição, daquilo que temos condições de obter ou não, de ser ou não ser, e assim respeitar o outro sem invejar a sua condição e sem o ódio que sufoca. O ódio nos faz mal, nos tira o ar, nos impossibilita de respirar. É a dificuldade de lidar com a diferença, de ser fraterno e tratar como irmão. Isso é mais suave, isso faz com que a vivência seja não sufocante. O ódio é que traz a falta, a dificuldade da respiração. Enfim, Kardec apresenta para a gente, com base no ensino dos Espíritos, essa esperança de um futuro que pode chegar e pode existir, dependendo do que fazemos agora,
nesse mundo que ainda é de provas e expiações, ainda necessita do sofrimento da expiação, do trabalho árduo e situações penosas ainda. Mas e a família? Nisso tudo, onde é que entra a família nesse processo de regeneração das almas e no futuro para o nosso planeta, para o nosso mundo, para ter essas características de regeneração? A família só faz nos pensar que o planeta do qual nós fazemos parte, nós habitamos, é formado de pessoas. As pessoas formam grupos. E o principal grupo, o primeiro, o mais importante. Por que mais importante? É onde nós surgimos numa situação de dependência, de fragilidade na infância e vamos nos constituindo como pessoa nas relações com aquelas pessoas que estão ali conosco, dividindo o teto, o pão, a vestimenta, provendo a nossa subsistência, mas também dando suporte emocional ou não, diante das emoções que surgem nas relações, as dificuldades, os desafios, mas as conquistas, como são as relações no ambiente familiar, vão de alguma forma formar o indivíduo e vão mostrar como esse indivíduo vai ser na sociedade, vão configurar, fortalecer ou não, ou enfraquecer esse indivíduo para atuar na vida, no meio social, seja ele qual for. E aí sim, uma família influencia outras famílias, os meios sociais nos quais o indivíduo transita, mas é lá na família, é lá onde ele se formou, onde ele cresceu, onde houve a divisão, o suporte material e emocional, forte, equilibrado ou ausente, que vai determinar esse indivíduo na sociedade. E por isso, por ser o ambiente em que se convive diariamente, em que se divide o pão, em que se divide as conquistas, é um ambiente de educação por excelência. Educação no sentido de influência sobre o indivíduo, seja ele quem for, que nós sabemos que é um espírito com uma história pregressa, com conquistas feitas e com conquistas por fazer. E nesse ambiente primário, primeiro e essencial, o ambiente será de educação por excelência, no sentido de influência, positiva ou não. De educação intelectual e moral. Porque a gente pensa que intelectual é só nos ambientes escolares, nas instituições. Que a educação moral é só nos ambientes religiosos, nos templos religiosos. Não, a família é um ambiente de educação intelectual e moral por excelência. É onde se vai desenvolver capacidades mentais para servir de ferramenta para o indivíduo agir no mundo. Ferramentas de disciplina, criatividade, autonomia. Isso é educação intelectual. Que é a educação moral? Que valores na família são trabalhados? Valores no sentido o que ela dá valor. O que é importante, valorizado, ressaltado em relação à vida, em relação ao bem, em relação ao respeito ao que deve ser respeitável, à vida, à liberdade, à defesa, à análise dos problemas. E Kardec chama numa questão lá do Livro dos Espíritos, ele coloca hábitos de ordem e de previdência. Isso é educação moral, isso se dá na família. Ordem no sentido do que é mais importante, em que ordem eu coloco a importância, por aí e aí se vê os valores, que se constitui pelo diálogo e pelo exemplo. E previdência, a observação do agora e a consequência no futuro, ou pelo menos o que eu faço agora, como vai repercutir no meu futuro. Isso tudo se consolida na família, nas relações que se travam na família. Isso é educação intelectual e moral.
Mas e aí a gente anda mais. E os espíritos, o que dizem pra gente? E Jesus, o que diz pra gente? Que é o teor da nossa conversa de hoje, com base no Evangelho. Nesse capítulo 14, nesses itens já mencionados. Jesus vai apresentar pra gente num diálogo, e aí o Evangelho sempre apresenta um trecho do Novo Testamento e uma reflexão e vários apontamentos sobre aquele trecho do Evangelho. E o trecho que serve de base para as reflexões que nós vamos trazer hoje sobre a família, com uma família, uma visão espiritual além da corporal, da consanguinidade, é baseado na fala de Jesus em um momento, isso está lá em Mateus, no capítulo 12, um momento em que ele está com a multidão e aparece sua mãe e seus irmãos, o querem retirar dali, até diz, querem se apoderar dele, não compartilham daquele momento em que ele está ensinando a multidão e o querem retirar dali. E aí ele diz essa frase que muitos até mal compreendem, dizendo que ele desconsiderando a sua família, quando na verdade não é bem isso. E ele diz, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E olha em torno aos que estão em volta dele e diz, eis aqui, aponta, né? Eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aí parece que ele está desconsiderando a sua família. Não, ele está ampliando o conceito de família. Ele está ampliando o conceito que vai além da consanguinidade, dos laços de carne, dos laços hereditários e físicos. Ele quer dizer que a família se constitui por laços de simpatia, de união, de pensamento, de comunhão de pensamentos. E por isso que lá no Evangelho vai ser categórico em dizer, lá no item 8 mesmo, os laços de sangue não criam forçosamente os liames, as ligações entre os espíritos. E veja bem que usou laços, né? Laços são duas pontas que são unidas, mas basta puxar uma ponta que o laço se desfaz. É algo que se ata e se desata. Assim como nós ligarmos ao nosso corpo, nós ao final de uma vida deixamos esse corpo. O corpo em si é algo que vem e que vai. A família, o espírito não procede de outro espírito. A carne é que procede da carne. Os pais geram a carne, mas não geram o espírito. O espírito tem a sua própria história e a sua construção, que sim se realiza nas relações que ele estabelece. A sua história, a sua condição mental, emocional e espiritual se constrói nas relações que ele estabelece. E aí os laços são feitos com base na simpatia, na comunhão de ideias. Isso é que é o verdadeiro laço, que é o laço do espírito, é o laço espiritual. Por isso que eles lá dizem também para a gente, é preciso o espírito, principalmente o Santo Agostinho no item 9, é preciso lançar o olhar, elevar esse olhar mais alto para o infinito e entender que família tem a união por se faz antes, durante e depois das encarnações. Ou seja, as relações são estabelecidas antes, em vidas anteriores, se repercutem nessa e vão também consolidar no futuro algo positivo ou não, que vai continuar nesse ciclo, promovendo relações afetivas que precisam, ora se estabelece por simpatia, ora precisam ser regeneradas, porque algo se rompe, existe a ferida, existe o equívoco, e é preciso se restabelecer, regenerar. A família que traz a relação contínua, dia após dia, ao mesmo tempo que é difícil a convivência todos os dias, mas também mostra toda a nossa verdade também está ali. E é possível, na condição de infância, de dependência, de ingenuidade, atrair aqueles desafetos e podem se relacionar e criar um vínculo amoroso
desfeito em outra vida, ou pelo menos trouxe prejuízos para um indivíduo. E aquele que causou o prejuízo é o melhor indicado para restabelecer. Mas muitas vezes a própria família se une, tendo união e comunhão de pensamentos, sem ligações com o passado faltoso um com o outro, porém recebe outros espíritos numa condição que talvez de sofrimento, e aquele que causou sofrimento a ele não está em condições propícias para ajudar a restabelecer aquele vínculo, uma outra família recebe. É aquela história, estamos bem, vamos partilhar esse bem e vamos trazer para junto de nós quem precisa. Então, às vezes, na família é aquele indivíduo diferente, meio estranho, que parece que não faz parte daquele grupo. Quem sabe é aquele que a família que comunga de uma mesma simpatia, mas estabelece a possibilidade de receber alguém diferente, um espírito distinto, e que precisa de apoio, de ajuda, para regenerar esse psiquismo, esse campo mental, essa condição emocional, que na relação da vida da gente não tem como, ninguém sai sem ter as suas feridas, sem ter suas dificuldades e suas cicatrizes. E aí, pensando na família agora, sob o olhar dos especialistas, e que tem muito a ver com o que a gente observa também em alguns textos da doutrina espírita, eles apontam que a família é mais equilibrada, ou pelo menos que consolida seres humanos, né, que eles dizem, né, indivíduos mais equilibrados, é aquela que consegue promover movimentos, ou pelo menos conviver de forma saudável entre o movimento de pertencimento e de separação. Veja bem, pertencimento e separação. E aí faz a gente refletir em quê? O que é o pertencimento? Eu ser aceito, eu pertenço a determinado grupo à medida que eu sou aceito e que eu aceito aquele grupo. Ele me aceita como eu sou e eu aceito como é. Eu me pertenço. Separação são as verdadeiras situações que nós estamos passando agora, muito presente nesse momento. É a partida das pessoas da vida física, e aí são os mais velhos. A gente está vivendo agora, não são os mais velhos, são os mais novos, em qualquer idade, de qualquer tipo. A separação física vai ocorrer por meio da morte, do desencarne, mas não só por isso. Também, quando um filho deseja formar outra família, ele vai ter que se desligar momentaneamente daquela família, ou pelo menos ele tem que sair de uma casa e deixar seus pais. Vai formar outra família. Ou, se não vai formar outra família, ele quer desenvolver algum projeto, mesmo que seja só, ele quer caminhar só e tem que se desligar. Ou seja, a separação vai estar presente na vida de todos, mas se o pertencimento também está ali, principalmente numa situação em que, por exemplo, alguém perde os seus pais, crianças perdem os seus pais, e aí? O sentido de pertencimento que aquela família cultivou vai abraçar aquele indivíduo. O indivíduo traz dificuldades de relacionamento e de envolvimento com drogas e outras coisas, mas aí o pertencimento vai fazer com que saiba lidar com aquela situação, por incluir o indivíduo e ele se sentir incluído naquele grupo, naquela família. Mas a separação vai fazer parte da vida, porque ninguém está preso, ou o apego excessivo não favorece a liberdade de expressão e de crescimento do indivíduo. Ele precisa voar, precisa caminhar, precisa crescer, e muitas vezes isso precisa de separar-se ou trilhar o seu próprio caminho. Então, os especialistas dizem que esse movimento de pertencimento e separação é preciso estar presente na família, é preciso ser trabalhado e compreendido, porque as situações que vão exigir que o indivíduo se sinta pertencente e que tenha liberdade de poder caminhar sozinho com seus próprios pés,
é preciso, mesmo sabendo que quando ele necessitar, ele vai ter o apoio ali, o amparo da família. Isso nós concluímos que ambiente de excelência, de educação, a família é para o espírito e que vai forçosamente orientar o caminho desse espírito rumo à evolução, tornando-se melhor, na medida do vínculo que tem qualidade, das relações que são estabelecidas com qualidade, independente do passado espiritual que esse indivíduo traz, que é seu, que é a sua história, mas com vistas a um futuro promissor, o olhar para o nosso presente, para a qualidade da relação da família, na família, influenciando os indivíduos e, logicamente, influenciando os meios em que ele vai transitar. E aí não importa se a família é só do pai com seus filhos ou da mãe com seus filhos, se a família é feita de avós e netos e seus tios, ou tios e sobrinhos, se é formada de pais adotivos com seus filhos adotados, se é de casais homoafetivos, se é uma família reconstituída, em que um traz o filho de uma relação anterior e o outro também, não importa a configuração. Mas se a qualidade da relação envolver essa educação intelectual no sentido de promover a autonomia do indivíduo, o espírito crítico, a liberdade de expressão, a disciplina, o dizer o não é o momento adequado por causa disso e daquilo, isso, juntamente com uma vida em que a prática do bem, o exemplo do bem, o diálogo sobre o bem, a adesão livre ao bem, o respeito ao que deve ser respeitado, os hábitos de ordem no sentido de prioridade, de necessidade, previdência com análise da consequência das nossas ações para nós mesmos e para os outros, tudo isso é possível se travar numa família quando os conflitos surgem, porque eles vão surgir, porque os espíritos têm suas histórias e os diferentes realmente muitas vezes causam atritos. Os atritos entre os diferentes, isso não há como evitar, mas se a qualidade das relações, se a importância que tem a vivência em família para construir uma comunhão de ideias, uma simpatia, para que isso perdure no futuro e possivelmente venha a abraçar outros espíritos, é a grande perspectiva de melhoria do nosso planeta, para se tornar de fato um mundo de regeneração no futuro e que ele seja bem próximo. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã Jussara pelos esclarecimentos que ela nos trouxe. Agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, pelo amparo, pela paz a nos envolver, que possamos refletir em tudo que nos foi dito e colocar em prática todos os dias de nossas vidas. Abençoe a cada um de nós. Que assim seja. Vamos passar para o tratamento de passe à distância, que possamos ficar sintonizados com os benfeitores espirituais e com o nosso mentor da casa, Isaac Lima, ouvindo a música até o final. Muita paz a todos.